Olá, você que nos assiste. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast No Controle. O podcast que vai ajudar os empresários a ter o controle total da sua empresa. Hoje estamos aqui, eu e meu amigo Herbert. Infelizmente o Nonato não pôde estar com a gente. Ou felizmente, né? Ou felizmente, dependendo do ponto de vista. E a gente trouxe para vocês hoje um tema muito importante, que é... Vamos explanar de uma forma geral aqui as situações do marketing, tendências para esse novo período aqui, esse segundo semestre de 2022, e as mudanças que ocorreram desde quando a gente iniciou esse projeto até agora. Todos os dias ocorrem muitas mudanças dentro, não só do marketing, mas de todas as temáticas que a gente aborda aqui. E hoje eu vou ficar aqui, na verdade, respondendo e tentando esclarecer algumas dúvidas, enquanto o nosso amigo aqui, Herbert, vai fazer esse favor de estar nos guiando aqui nessa noite. Olá, galera. Então, hoje eu vou assumir uma posição, na verdade, que ela é minha, de fato, né? São todas as dúvidas que o empresário tem em relação a marketing, né? Ou até indo mais além, talvez o devido valor ao marketing, que tem muito empresário que não dá esse devido valor, não consegue enxergar o quanto isso vai agregar, né? Ou simplesmente ele enxerga o marketing como algo assim, sei lá, como simplesmente uma postagem que é colocada ali, que aquilo parece que vai caindo na mesmice, né? Ele não consegue enxergar a grandeza disso aí. Então, assim, eu tenho algumas dúvidas e eu acredito que seriam dúvidas também de diversas pessoas, né? Empresários. Eu tenho também uma visão partindo de dentro dos meus clientes, né? Em relação a marketing, né? E a gente começa conversando com o Felipe. Primeiro, a respeito. Felipe, só me fala um pouquinho da tua formação você é formado em... Eu sou formado em marketing mesmo, de fato. Formado em marketing. Não, marketing de forma geral, né? A gente tem o marketing digital, e, enfim, mas a formação é em marketing, né? De fato. Então, vai muito além do que simplesmente a rede social. Existem algumas especializações, cursos e etc. A gente nunca para de estudar para a área digital, que é onde a gente atua com mais força, mas, de fato, a formação é marketing de forma geral. No geral. Que se aplica a várias situações. Entendi. Então, a minha primeira dúvida ela está da seguinte forma. Qual que é o momento de eu iniciar o trabalho de marketing na minha empresa, né? Então, assim, quando eu digo na minha empresa, a gente tem que avaliar em todos os sentidos. Eu sou um empresário que abriu uma empresa no MEI, tá? Uma empresa no MEI. Eu entendo que tem alguns segmentos que eles já nascem assim totalmente dependentes do marketing, né? Mas tem outros que nem tanto. Mas o fato é, qual que é o momento, do teu ponto de vista, em que eu devo iniciar com o marketing? A verdade é que o marketing ele inicia no momento que você coloca o nome do seu negócio, da sua empresa, né? Você pode não saber que está fazendo, mas na verdade você já está fazendo. Então o marketing ele inicia junto com o negócio. Ele é de fato talvez após a ideia, obviamente, o primeiro passo que todo mundo dá, que é nomear aquela empresa, ou aquele serviço, ou aquela situação ali, de forma que seja clara, objetiva para o cliente, para o comprador, né? E aí, pelo simples fato de ele estar fazendo isso, ele já está praticando, na verdade, a questão do marketing. Uma vez que ele pensa em que nome ele vai colocar, né? Até na sua marca ali, ele já está fazendo meio que uma estratégia de marketing, bolando uma estratégia de marketing, mesmo sem o conhecimento, para que ele possa atingir melhor um público, né? Massa. Não, agora com o teu posicionamento, que na verdade assim, se eu vou iniciar um negócio dentro do meu planejamento estratégico, quando eu vou montar o meu plano de negócio, eu já tenho que ter isso aí definido, né? Sim. E queira ou não, isso todo empresário já faz de forma empírica, muito fraco, né? Às vezes o cara foi lá, se ele colocou o nome do negócio da empresa na fachada ali, pronto, é marketing, né? Talvez ele não parou e não analisou
dessa forma, né? O que eu acho mais interessante é, toda vez que a gente inicia um negócio, a gente inicia esse negócio para os outros, para o público, né? Sim. E não anunciar e o público não saber que eu tenho esse negócio, chega a ser meio contraditório, né? Cara, eu estou abrindo uma empresa para os outros. Essa empresa ela tem que ser a visibilidade dela é para os outros, né? Para que eu consiga ter o maior alcance de clientes possíveis, né? Mas aí a gente muitos não tem essa visão que, cara, eu preciso me aliar ao marketing, né? Eu dependo dele para que eu consiga ter esse alcance, né? Então, iniciar a empresa, o marketing ele tem que iniciar já junto, talvez até antes mesmo de eu iniciar a estrutura, eu já devo vir fazendo um trabalho, né? O que acontece é o seguinte, como antes a gente não tinha, na verdade tinha esses artifícios, mas não eram muito bem conhecidos, difundidos e tudo mais, as pessoas não tinham esse cuidado. Então, ao criar um projeto novo, não se pensava a longo prazo, não se pensava com projeção. Por que o nome da empresa? Qual slogan utilizar? Eu quero me comunicar com que público? De que forma eu vou me comunicar? Qual é a imagem que eu quero passar para esse público? Então, não tinha essa preocupação. As coisas iam acontecendo, né? Na verdade, assim, da forma com que apareciam as situações. Só que, hoje em dia, qualquer negócio que você vai fazer, e aí a gente entra numa situação que é a seguinte: qualquer negócio que a gente vai fazer está no meio digital, precisa estar no meio digital. E aí eu entro, de fato, no marketing digital, que é a porta de entrada, hoje em dia, para a maioria dos negócios, sejam eles serviços ou produtos. Porque o que acontece? Tem a facilidade, por exemplo, por meio do digital, de você começar um projeto, uma empresa, etc., seja ela de venda de produtos ou de prestação de serviço, sem de fato precisar ter aquele investimento que antes era necessário, que era o investimento do ponto físico, né, do ponto de venda, do espaço físico. Como a gente tem essas ferramentas hoje em dia, para o nosso uso, de forma gratuita principalmente, então as pessoas começam, as empresas e os prestadores de serviço começam com porta de entrada utilizando as redes sociais. E aí já, de fato, a gente entra onde a gente quer começar a falar, que é do marketing em si. O cara começa por ali. É difícil, ainda existem, obviamente, depende muito da questão de localização, e, enfim, de outras situações, empresas que não começam dessa forma, negócios locais. Mas, em sua grande maioria, as empresas que vão atender, principalmente o público jovem, eles começam dessa forma. Isso facilita, uma vez que você não precisa ter um alto investimento ali de recurso financeiro para montar, né, uma empresa, e consegue fazer daquela forma, mas é aí onde começa, de fato, toda a jornada daquela empresa com o marketing, entendeu? A gente tem essas pessoas que iniciam dessa forma, e a gente também tem empresas que são empresas antigas, que ainda não chegaram nessa etapa. Então, existe um abismo entre os dois. Quem começa agora já começa assim. Mas quem já está no mercado há muito tempo, algumas pessoas, né, já não é mais, graças a Deus, a maioria dessas pessoas, mas algumas pessoas ainda estão nesse abismo de ainda não estar no meio digital, ainda não utilizar o marketing como estratégia. Mas é um número ainda muito expressivo. É um número expressivo, já não é mais a maioria, como antes era, mas é um número muito expressivo. Uma outra situação, que inclusive essa semana eu até passei por essa situação, é muito comum a pessoa iniciar um negócio e ela não ter uma preocupação nem dar o devido valor à marca, à logomarca dela. Sim. É tão tal que nós temos aí hoje no mercado muitas logomarcas ainda meio desengonçadas, que elas vieram e depois, para você fazer uma alteração nela, tem um custo muito grande, não é assim, cara, vou mudar de uma hora para outra, né? Então, eu sou solicitado, às vezes eu estou com um cliente, né? E eu, às vezes, faço alguns questionamentos em relação à logomarca, né? Peço para o cliente disso, olha para a tua logomarca, ela fala contigo, ela representa a tua empresa. Ela transmite o que tu quer. E a pessoa disse assim, não, eu acho ela legalzinha. Foi a minha filha que fez e tal. Aí tu percebe que ela foi feita no Word. Sim. Entendeu? Você percebe que foi feita no Word, né? Então, assim, eu entendo
que não é que a pessoa não queira investir. O que eu entendo assim, é que o cliente ele não tem a visão da importância daquilo ali. Entendeu? Que quando a pessoa olhar para aquela logomarca, ela tem que falar do que se trata, né? Olhou para a logomarca, já tem que identificar, independente de nome, né? Quando viu a logo, o cara já sabe do que é aquilo ali, né? Sim, do que se trata, né? A logomarca, o nome é a logomarca, na verdade, né? Os elementos que compõem isso, eles são muito importantes. Então, o que acontece? Tem muita gente que busca hoje em dia ainda, como primeiro passo, como você me perguntou, por uma reformulação de marca. Só que aí o que acontece? Qual é o problema de uma reformulação de marca? Quando é uma empresa que já está há muito tempo no mercado, que é consolidada e tudo mais, a gente até consegue fazer uma reformulação de marca fazendo com que a empresa não sofra tanto. A questão de visual, de a pessoa não conseguir mais identificar aquela empresa e tudo mais. Geralmente o profissional que cuida disso, ele sempre se preocupa em trazer elementos da marca antiga para que o próprio consumidor consiga identificar que aquela marca ela sofreu uma mudança, uma atualização, mas que continua se tratando da mesma empresa. E várias empresas fazem isso e estão nesse processo. Então, assim, o que acontece com essas empresas que eu falei, que estão no abismo ainda, que ficaram ali, que são já empresas que vieram de muito tempo atrás, elas estão passando por esse processo. Elas iniciam a jornada delas no marketing por esse processo, principalmente na reformulação de marca. Às vezes não mudando as formas de fato, mas sim dando uma atualizada, uma roupagem diferente. Existem várias formas de fazer isso, na verdade, né? Mas a maioria das marcas, antigamente, elas não eram pensadas de fato. Não tinham um porquê. Então, o que acontece? Quando você vai fazer hoje uma reformulação ou uma marca do zero, você se preocupa em ter um manual, onde explica exatamente todos os elementos, onde cada cor faz sentido, cada forma faz sentido, e que lá na frente a gente pode levar essa marca para qualquer tipo de plataforma, na verdade. Recentemente, quem sofreu uma alteração foi o Google, não foi? Foi o Google? Não, o Google não. Quem sofre alterações diretas, por exemplo, um exemplo disso por exemplo, um dos aplicativos que é mais conhecidos por exemplo, o Instagram. A Meta já mudou muito, né? Para mim que alteraram a cor de uma das letras do Google. Foi uma mudança bem pouco significativa, mas recentemente foi feita, teve uma mudança, eu não sei, ou foi o formato da letra que alterou, mas eu li alguma coisa em algum lugar. Eu acredito que tu deve estar se referindo à mudança da forma dos ícones, da forma com que eram mostrados os ícones do Google. Foi isso que atualmente teve, na verdade, né? Eles deram uma nova roupagem para o formato dos ícones, da forma com que eles ficam ali. Eu posso me equivocado, mas para mim que ele tinha alterado, se eu não me engano, para mim que era a letra dele tinha alterado. Bom, enfim. Mas ele já sofreu uma alteração drástica de fonte e forma anteriormente, no passado. O Google ele era todo colorido. Então ele tinha uma lupa assim, tudo mais, e hoje em dia ele é uma marca muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais moderna. Ficou muito mais moderna hoje em dia. Entendi. Né? Com esse apelo digital. Hoje a VPRO, ela tem um espaço para desenvolvimento o cara precisa de uma logomarca. Hoje vocês têm um espaço para fazer esse tipo de trabalho, Felipe? Sim, a verdade é assim, como qualquer cliente, na verdade, que chegue até a gente, o primeiro passo seria identificar em que posição esse cliente está. Se ele já tem, quais elementos ele já tem, ele já possui, se já houve um atendimento, se ele precisa daquela reformulação, se for o caso, uma reformulação de marca, e se for necessário, é colocado em questão justamente iniciar o processo por aí. Entendeu? A maioria dos clientes que nos procuram hoje em dia, eles são clientes que já estão no mercado. Então, não é um número assim muito grande de clientes que nos procuram que precisam de uma reformulação. Geralmente quem chega já teve um atendimento, já obteve algum atendimento de alguma forma na área, entendeu? Mas também temos clientes com um número um pouco menor que começam do zero. O que acontece é que é o seguinte, chegar até o ponto onde você começa de fato dar o real sentido para a coisa, começar de fato a se preocupar com o marketing, demora um pouco. E requer, de certa forma, um investimento.
Então, às vezes, as empresas elas começam de forma simples, como eu falei, e só depois é que elas vão atrás, quando elas têm uma evolução, é que elas vão atrás de procurar ajustar, principalmente a questão de estratégia, entendeu? Então, assim, algumas pessoas que já são empresários, que já têm outros negócios e tudo mais, que fazem alguma empresa nova, esses sim, já procuram a gente desde o início. Mas, em sua grande maioria, os que nos procuram são empresas que já estão no mercado há muito tempo e que elas precisam passar por essa transformação. E aí, nessa mudança, nessa transformação, geralmente acontece essa reformulação de marca. Não só reformulação de marca, às vezes até mudança de nome já aconteceu, só que a gente procura fazer isso também de uma forma que seja menos... Mais suave possível, né? Para que não ocorra nenhum tipo de evasão daquele público. Felipe, ainda em relação a logo, o que é mais difícil? Criar uma do zero ou reformular uma logo? Reformular. Eu imaginei, cara. Reformular. Porque tem limitações, né? Além de ter limitações, é como eu falei, a gente procura trazer elementos do antigo. E a gente tem que colocar um sentido naquilo, entendeu? Então, às vezes... A maioria das vezes se torna muito mais difícil. A ideia ela está formada, você tem que só remoldar ela ali. Exatamente. Trazer ela para uma nova realidade. E aí, nesse processo, acaba sendo muito mais trabalhoso. Eu tive uma certa preocupação quando eu criei tanto a logo como o nome da empresa, né? Sim. Eu levei em consideração, eu estudei, né, para fazer, então eu levei em consideração que nomes curtos, eles pegam mais, né? Então é mais fácil de você pegar. Eu acredito que algumas pessoas não sabem o significado, alguns acham que age vem de agir, né? Talvez não saibam o significado da nossa logo, mas age, na verdade, são as iniciais dos meus filhos e da minha esposa, que é o H de Herbert, o A de Adrian, o J de Júlia, né, que é minha filha, e o E de Elizabeth, que é minha esposa, né? Então mas muita gente olha e acha que age vem de agir, né? E a minha logo ela significa um alvo, um ponto, um foco, né? Então quando eu desenvolvi nesse intuito com essa visão, né? Percebe uma coisa, é interessante até a gente tocar nesse assunto. Naturalmente, a tua empresa ela tem ali no nome um apelo pessoal, 100% pessoal, teu. Enquanto a simbologia dela é algo mais, como é que eu posso dizer, mais pontual, mais objetivo, né? Tem um objetivo diferente. Uhum. E o que acontece? Hoje em dia, estão se deixando de fazer empresas pensando dessa forma, logomarcas, desculpa, pensando dessa forma, né? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas se preocupam muitas das vezes, quer dizer, nem todos, mas a maioria, se preocupam em fazer algo desassociado do seu nome, né? Que, de certa forma, eu acabo indicando que faça desse jeito. Por quê? A gente tem hoje em dia um pensamento diferente. Antigamente as empresas eram muito familiares. Então, essas empresas elas passavam de geração em geração pelos seus familiares, filhos, etc., netos e assim, eram empresas tradicionais. Hoje em dia, se uma empresa ela tem um grande valor de mercado ali, onde ela consegue atingir um patamar muito alto, essa empresa provavelmente ela corre o risco entre aspas, né, de ser vendida ou então de ter mais sócios ali. Não que, obviamente, o nome vai evitar que isso aconteça, mas faz mais sentido para quem vai comprar uma empresa que ela não tem associação com o nome do antigo dono. Um exemplo disso, por exemplo, a gente tinha a Ricardo Eletro. Então, a Ricardo Eletro levava o nome do Ricardo, né? Só que o nome do grupo era Máquina de Vendas. Quando o Ricardo Eletro saiu do grupo, automaticamente todas as lojas do Ricardo Eletro mudaram de nome. Entendeu? O grupo, a primeira coisa que o grupo fez foi, vamos mudar o nome das lojas. E mudaram o nome das lojas. Então, para que isso não aconteça, hoje em dia, uma das preocupações que a gente indica, inclusive, se você tem pretensão de crescer a empresa a um nível que é o correto, que todo mundo quer crescer de fato, a um nível que você possa ter outros sócios, que de repente você possa vender, ou então abrir o capital daquela empresa, já estou falando num nível muito elevado, mas já se pensa dessa forma, entendeu?
Eu pensei nisso aí também, né? Tão tal que, como eu coloquei, quem não sabe não consegue associar, né? Exato. Não consegue associar. Mas, de qualquer forma, sim, ele tem um significado e essa é a referência, né? Uhum. Essa é a referência. Eu fico pensando assim, que é a dificuldade que teria um Mateus da vida, né? Exato, Também. exatamente. Mas se tu prestar atenção também, o que acontece? O grupo Mateus, ele também tem produtos que hoje em dia já não levam mais o nome de Mateus, né? O Mateus, ele era supermercado Mateus. Então agora ele é o quê? Ele é Mix Atacarejo, por exemplo, ou ele é o Camino. Não tem nada a ver com Mateus. O nome do grupo continua Mateus. Mas assim, dentro de um processo de reformulação, também cabe, por exemplo, uma mudança de nome. Que isso também não precisa ser ocorrer da noite para o dia. Não, Esse é de o forma cara alguma. inicia um projeto, cara, em 5 anos a gente vai Exato. desfazer essa marca, né? Dissolvendo ela e trazendo uma nova uma nova visão da. Ou então, de repente, trazer um novo sentido para o nome que já existe. Uhum. Tirar aquele sentido pessoal e trazer um novo sentido para aquele nome. Também não tem problema algum. Isso também faz parte de estratégia de marca, de marketing, de mudança. Enfim, tá vendo como é uma coisa que não é tão simples assim? Um simples... a primeira, digamos assim, a primeira parte da nossa conversa aqui, ela já abriu um leque de situações aqui que a gente pode discutir. Então, assim, as marcas, elas têm um poder muito forte, entendeu? Então a gente precisa sempre ficar atento. Felipe, eu queria trabalhar agora aqui contigo o seguinte critério, né? Aquele cliente, que é o que eu vivencio. Eu chego no cliente assim, e o marketing dele é praticamente zero. Tá? É muito baixo. É um cliente que ele não tem expressividade nas mídias sociais, não tem interesse, não consegue enxergar, é um cliente que não explora o potencial que o WhatsApp tem, entendeu? Enfim, ele não tem nenhuma estratégia de marketing. Tá? Então, em vários clientes, eu diria para você hoje, em vários clientes, eu venho plantando essa semente. Certo. Tá? E não é porque vou plantando essa semente, porque eu tenho um amigo Felipe, que tem uma. Não se trata disso. Se trata sim de uma necessidade de fato De daquele cliente. Então, esse cliente ele precisa disso aí. Mas, obviamente, Felipe, a pessoa que não consegue enxergar o que o marketing agrega, ele não vai querer investir. Dificilmente ele iria de carrão de cena contratar uma agência de publicidade. Ou, se ele contratar uma agência, ele não conseguiria enxergar o devido valor. Por quê? Porque, diferente de muitas situações onde o resultado é imediato, muitas vezes uma empresa que está apagada, está fora, ela requer um trabalho, um tempo, né? Sim. Disciplina para poder enxergar isso aí. Muitas das vezes também o cliente ele não tem mecanismos para conseguir enxergar o que está agregando, né? O que está trazendo para mim. Então, na verdade, sim. Qual seria a dica que você daria para quem ainda não está preparado para contratar uma agência, mas não está preparado não é por questão financeira. Tá? Sim. Ele não está preparado porque ele não consegue entender a necessidade que ele tem de ter um marketing. Então, para ele iniciar de forma orgânica, para ele iniciar dentro da empresa dele, para ele startar isso aí, tá? Para ele sentir o gostinho do marketing, para ele entender a necessidade e ele mesmo chegar para ele e falar, cara, isso ficou muito grande, isso tem muito potencial e eu não consigo mais tratar isso com um colaborador que eu tirei ele aqui 1 hora para fazer, 2 horas para fazer, isso aqui não dá mais. Eu preciso levar isso aqui para um profissional de fato cuidar. Tá? Entendi. Como que ele iniciaria? Olha, assim, o que acontece? De forma orgânica, acho que o primeiro passo de toda empresa é fazer com que os colaboradores que estão ali envolvidos, né, principalmente em questões de atendimento, ali com o cliente e tudo mais, no próprio WhatsApp, é praticamente impossível você ter uma empresa que não tem um atendimento via WhatsApp hoje em dia, né? Existe? Existe. Mas é deficiente ainda. Exatamente. O cara não atende no tempo Exato. adequado, sabe? Não dá resposta. O primeiro passo, talvez, de forma orgânica, seria você começar a movimentar o WhatsApp.
entendeu? Que a pessoa consegue ter ali uma visão melhor. Uma vez que hoje em dia ele se difundiu a ponto de pessoas até que não têm nível de escolaridade para escrever, pode utilizar a questão de áudio. Então, é uma ferramenta muito, muito dinâmica, muito fácil de mexer ali, de forma geral. Então, estratégias orgânicas aplicadas ao WhatsApp para negócios locais, elas são muito válidas. Felipe, eu queria que tu fosse assim, um pouco mais específico. Tipo assim, ó, o cara vai iniciar com o WhatsApp. Existe um tipo de WhatsApp direcionado para isso aí? Sim. Como que eu faria? Eu consigo comercializar isso aí? Como que eu faço para mim ter um canal direto com o meu cliente? Como é que eu faço para mim não ser evasivo? Eu acho o WhatsApp muito evasivo, cara. Depende, na verdade. O que acontece é assim, a gente tem dois formatos de WhatsApp hoje em dia, né? O formato pessoal, usual, normal, WhatsApp, e o WhatsApp ele tem uma versão chamada WhatsApp Business, né? Que é WhatsApp de negócios. Quem trabalha muito com delivery hoje em dia já está muito acostumado a utilizar isso. Mas, de forma geral, qualquer negócio, seja ele produto ou serviço, consegue utilizar essa ferramenta. É só você colocar normalmente ali no seu dispositivo, lá, pela busca na loja, seja qualquer um, iOS ou Android, tanto faz. Colocar lá o WhatsApp, que vai aparecer as duas opções. O WhatsApp Business ele tem um Bzinho desenhado bem no meio. E qual é a principal diferença deles dois? É que ele é focado só nas conversas pessoais e o outro ele traz, dentro da própria ferramenta, opções para que aquele comerciante, aquela pessoa, possa agregar ali como um exemplo das ferramentas. Questões de horário de funcionamento, opções de etiquetas para clientes, opções de catálogo de produtos ou serviços. Legal. Que fica fácil dessa pessoa se organizar só com o WhatsApp, certo? Outra ferramenta que funciona, que tem nas duas versões, são os grupos e também as listas de transmissão. Perceba que se você, por exemplo, tem uma loja onde você tem um mínimo cadastro de clientes ali, mesmo que não seja um sistema, mas se você tem por hábito ali na ficha que você faz manual, por exemplo, do seu cliente, salvar o contato daquele cliente, uma vez que você tem esse contato, você pode salvar todos aqueles contatos, um exemplo de estratégia, salvar todos aqueles contatos, mandar mensagens, né, para aqueles clientes dizendo que você está salvando os contatos e que você vai estar disponibilizando, por exemplo, sempre ali, ou nos status do próprio número da loja, ou ali dentro de um grupo exclusivo de WhatsApp, ou numa lista de transmissão, caso a pessoa queira participar, ofertas exclusivas, ou produtos, novidades que chegaram, ou enfim, descontos especiais. É uma estratégia que você não vai gastar um centavo para fazer isso, apenas tempo, né? E o mínimo de conhecimento que você consegue ali dentro do WhatsApp é muito fácil de fazer, porque ele é uma linguagem muito direta. O WhatsApp tem uma linguagem muito direta. Muito intuitivo. É muito intuitivo. E assim, ele é muito pessoal. Então, quando eu estou falando de mexer com o WhatsApp, eu estou falando de um número restrito de pessoas. Realmente para quem está começando, de fato. Né? Mas que faz todo sentido. Entendeu? Eu sempre digo para os meus clientes, né? O marketing tratado no WhatsApp, ele não poderia ser o mesmo tratado no Instagram ou no Facebook. Bom, esse é o meu posicionamento. Como eu falei, por ele ser evasivo. Porque assim, no Instagram, no Facebook, é uma opção eu entrar e olhar. É uma opção. Estou passando. Ele está ali, no WhatsApp não, ele chegou no meu aparelho. Né? Então, assim, para você não banalizar, porque assim, cara, vai banalizar. Todo dia eu mando uma coisinha que, sabe? Eu mesmo tenho alguns grupos aí que estão aí, eu tirei silenciei ele. Entendi. E vai acumulando lá, porque eu não vou ficar olhando aquilo ali. Mas é por isso que eu falei aqui anteriormente que é importante você entrar em contato com esse teu cliente e disponibilizar essa opção para ele de ou participar do grupo, tem gente que não gosta, já não participa. Dizer que você tem nos status ali, independente, pode até não dizer, pode pelo menos só colocar nos seus status, porque aí ninguém é obrigado. É uma opção, né?
ou ainda, se a pessoa de fato quiser fazer parte de uma lista de transmissão, fazer. Mas é assim, a gente não pode, a gente tem que entender que o WhatsApp ele é uma ferramenta muito pessoal. Então a gente não pode invadir o espaço do outro de forma sem controle ali, de forma que não seja que vai causar ali uma como é que eu posso dizer? Algo chato ali, algo que fique importunando a pessoa, né? Então assim, tem que ter esse cuidado de a pessoa quer participar, você quer participar desse grupo, entendeu? Pessoas que utilizam muito isso, eu vou te dar um exemplo, é o pessoal que trabalha com produto em atacado. Quem trabalha com produto em atacado, principalmente produtos... Quem trabalha com produtos importados, quem trabalha com distribuição de alguns tipos de produto e tudo mais, ele geralmente, ou ele tem lista de transmissão, ou ele tem grupos. Nesses grupos, a única coisa que se envia são esses produtos que vai servir ali de forma rápida para tu analisar e fazer um pedido, por exemplo, no privado do vendedor. Eu não sei se tu já viu esse tipo de prática. Sim. É um exemplo disso, né? Outros, eles fazem o seguinte, eles colocam as pessoas nessa lista de transmissão e aquela pessoa recebe isso. Eu acho que o segredo está em utilizar isso de forma eficaz e não utilizar como a única ferramenta de divulgação. Seria o primeiro passo para você começar só. Felipe, uma outra coisa que as pessoas utilizam bem pouco mesmo, assim, eu digo bem pouco porque em função do que ele entrega, que eu acho fantástico, é a localização do Google, é aquele controle, não sei se é esse nome que fala, quando que o cliente avalia a resenha, o estabelecimento, a avaliação, né? Eu entendi. O que acontece é o seguinte, é pouco utilizado na nossa região, a verdade é essa. Se você que tem a chance de viajar, já fez várias viagens por outros estados, vai perceber que quando você vai em outros locais, você sempre vai encontrar ali as avaliações e você vai encontrar as informações de negócios bem especificadas. O Google transformou o que antes era só uma localização numa ferramenta chamada Google Meu Negócio, que ela funciona com uma timeline, com avaliações, com cadastro de imagens, até com cadastro de opções de produtos ali e situações ali que tu pode utilizar, assim como, por exemplo, o WhatsApp. Então, o que acontece? Existe, na verdade, N situações que tu pode fazer dentro do Google Meu Negócio. Inclusive, postagens constantes ali para as pessoas que estão ali buscando aquele local possam ver de forma atualizada aquilo. Só que a prática na nossa região ela não é muito bem difundida. Mas funciona muito bem. Eu acredito que isso é uma questão de tempo só para que a gente comece É uma ferramenta a complexa mexer. para se lidar? Tu acha ele... Na verdade, ela não é complexa e ela é colaborativa. Ou seja, você pode atualizar ela, eu, como usuário, posso atualizá-lo, entendeu? E facilita esse processo. Por exemplo, eu vim aqui visitar os estúdios da VPRO. Então, o que acontece? Eu posso vir aqui, nosso amigo está ali, não está aparecendo, está no vídeo, mas ele pode, por exemplo, bater uma foto daqui, dizer que ele estava aqui, postar lá, e para eu que sou proprietário, vai cair para mim como sugestão de foto, para me anexar dentro do meu Google Meu Negócio. E ele não precisa de permissão para isso, ele pode fazer isso, entendeu? E pode avaliar. A avaliação eu não posso negar uma avaliação, entendeu? A avaliação é justamente para que a gente tenha esse controle de qualidade baseado na experiência de outras pessoas. Bacana, entendeu? Cara, bacana. É uma ferramenta colaborativa. Então, por isso que eu digo que é uma questão de tempo, talvez, para que ela melhore mais ainda aqui. E qual que é o custo que eu tenho para mim inicial com o Google Meu Negócio? Nenhum, custo massa, zero. Né, cara? Pois é. Grátis. Mas tem muita gente que não está aproveitando. Porque assim, o cara tem que se tocar da seguinte forma. Então, se eu estou numa região, de repente é cedo, quero tomar um café. Então, eu vou colocar padarias próximos. Isso. Ele vai apontar, vai me trazer, vai mostrar aquela imagem, aquele pãozinho quentinho. Horário, os produtos, a localização. Dali mesmo você já consegue jogar para o GPS. Você consegue ver a resenha de alguém. Você consegue ver se, por exemplo, é um feriado e aquilo ali está fechado ou não, ou está aberto, enfim. Então, galera, ó, fica aí a dica. Ó. Corram e se você não tem um WhatsApp, do meu ponto de vista, para a empresa, o WhatsApp Business é sensacional, né?
Você consegue comercializar diretamente por ele, montando um catálogo e comprando, né? Você não ter sua localização dentro do Google, né? Corre lá e atualiza ou cria essa localização, que isso é extremamente importante. Eu utilizo muito o Google Maps, cara, sabe? E sempre que eu estou em um local que eu não conheço, eu busco e levo em consideração, acredito que não só eu, todo mundo, a avaliação, né? Que é quem tem 5 estrelas, quem tem 4 estrelas. A gente trata o Google como ferramenta, mas na verdade o Google é uma rede social hoje em dia, né? Só que a grande sacada do Google, ela está na seguinte situação: ela não é aquela rede social chata, onde tu vai ver de tudo ali dentro. Ela tá ali para não te perturbar. Na verdade, quem utiliza dela é você. A hora que você precisa, ela é ferramenta. Então, ela é uma rede social que tem um caráter de ferramental ali. Fantástico. Então, essa é a grande sacada. Entendeu? E vende muito, hein? Vende muito. Ela tá ali, silenciosa, e sempre que tu precisa, ela te atende. Felipe, agora vamos falar um pouquinho aí do Instagram e do Facebook, né? Eu consigo iniciar um trabalho dentro deles, das duas redes, com um custo zero também, ou com um custo bem baixo? Como que eu iniciaria isso aí? O que acontece? Hoje em dia, para você começar a utilizar uma rede social para dentro do seu negócio, você não tem custo algum, de fato. Você só precisa de disposição, né, para mexer naquilo ali, e um mínimo de conhecimento de usuário normal ali, digamos assim. Ferramentas gratuitas para edição de imagem, até para criar ali um post rápido, você consegue encontrar no celular. O Canva é uma delas. Existe uma versão paga, mas existe a versão gratuita. E o Canva é só uma delas. Existem várias. Eu poderia citar aqui dezenas de centenas de ferramentas que podem facilitar um usuário que está iniciando ali na rede social para fazer algo para dentro do seu negócio. O Instagram é gratuito, o Facebook é gratuito. Talvez eu acho que a dica que eu posso deixar melhor para quem está iniciando utilize o Instagram e o Facebook de forma correta. Em que sentido? Não é simplesmente só criar o Instagram. Assim como o WhatsApp, o Instagram também tem uma versão para empresas. Pois é, cara. Eu descobri isso há pouco tempo que tinha. E aí o que acontece? Isso influencia drasticamente na forma com que você vai aparecer para as pessoas. Então o que acontece? Existe uma classificação. Quando a gente cria um Instagram, ele pergunta hoje em dia, você é uma pessoa ou você é uma empresa? E geralmente as pessoas não leem direito e acabam colocando como uso pessoal. E isso já te deixa para trás, de certa forma. Então, ficar atento na hora de criar a conta para colocar lá como empresa. E aí, no passo a passo daquilo ali, você consegue classificar de que é a empresa, colocar o local onde fica a empresa, se tem um local físico ou não, consegue atrelar aquela empresa, o link do WhatsApp já direto para a pessoa entrar em contato, consegue conectar aquela empresa à página do Facebook, fazendo com que toda a postagem que você faça no Instagram vá também para o Facebook, o que já facilita você ali, que na correria do dia a dia não tem muito tempo para estar mexendo nas duas redes. Alimenta as duas redes de uma vez só. Bacana. Entendeu? Então, assim, existe essa facilidade. Eles já fizeram de uma forma que facilita, entendeu? Essa gestão das redes. E para quem criou, para quem tem hoje sua página no Facebook, pessoal, ele consegue converter ela para a empresa, ou ele cria uma empresa e vincula, tem algum meio? O que acontece? Uma página, tanto a página como o Instagram, ele pode ser convertido após a criação. Então, se você por qualquer motivo não percebeu ali, acabou clicando errado e fez no pessoal, você consegue converter essa página para profissional depois. Não tem problema. Né? E o custo? Custo zero. Tá? Mas o que eu queria falar, de fato, é utilizar corretamente da seguinte forma. O Instagram ele é uma ferramenta muito mais voltada para interação social. Enquanto o Facebook ele tem um leque de opções que você pode fazer dentro dele. Ele serve para foto, vídeo, texto,
você pode colocar uma matéria completa, você pode colocar um link, você pode fazer tudo isso dentro do Facebook, da página do Facebook do negócio. Mas o Instagram, ele é limitado no sentido de quê? Foto e vídeo, entendeu? Então, assim, eu já não tenho as opções que eu tenho lá dentro do Facebook. Então, como é que eu faço para que isso, de fato, seja feito da forma correta? Sempre que eu for colocar algo no Instagram, eu procuro colocar algo que seja objetivo. Foto, vídeo, ou uma interação. E não esquecer também dos stories, que uma coisa que o pessoal não entende muito bem, às vezes, é o seguinte: não, eu posto lá sempre alguma coisa e está tudo ok. Esse é o mínimo que você deve fazer. O Instagram, ele funciona com duas timelines, uma que corre na vertical, outra na horizontal. E qual é a diferença de uma para outra? Uma tem conteúdo fixo e a outra tem conteúdo instantâneo. Então, o que acontece? Tudo que eu quero dar notoriedade para que outras pessoas consigam ver depois, seja uma informação, seja alguma dica, alguma coisa assim, mas que eu quero manter aquilo ali, eu tenho que colocar isso no feed. Mas se eu estou falando de dia a dia, se é algo esporádico, se é algo rápido, eu coloco nos stories. Então, não tem muita dificuldade, é só a gente classificar esse conteúdo para saber, para né? saber da melhor forma. E lá no Facebook eu tenho essa liberdade de colocar o que eu quiser, né? Da mesma forma. Felipe, em relação a impulsionar, né, que a gente ouve, o cara vai impulsionar e tal. Só para a gente ter uma base. Hoje, se eu quisesse impulsionar algo, né, qual seria o investimento mínimo que eu deveria fazer? O investimento mínimo hoje em dia para impulsionamento. O primeiro ponto a gente tem também que pensar da seguinte forma: existem duas coisas que são totalmente diferentes, mas que parecem a mesma coisa, que é o impulsionamento e a gestão de tráfego. Elas compartilham de uma característica semelhante, mas elas são coisas diferentes. O impulsionamento, ele é o uso pessoal. Qualquer pessoa pode impulsionar as publicações, ou turbinar, como está escrito lá, conforme o Instagram ou o Facebook mostra para você. Isso daí é de uso pessoal, qualquer pessoa consegue fazer ali dentro do seu próprio celular e tal, computador e tudo mais. Já a questão de tráfego, por exemplo, ela requer um profissional ou então requer um estudo para aquilo dali. Mas o mínimo que se gasta hoje para impulsionar ou para fazer uma campanha de tráfego, se eu não me engano, é R$5. É pelo dólar, na verdade. Né? É 5 e alguma coisa. $1. Isso, mais ou menos isso. Fica nessa faixa de R$5. É o mínimo que se gasta para poder impulsionar. De forma simples, impulsionar em tráfego, qual que é a diferença? A diferença é que o impulsionamento ele foi feito para que você consiga fazer de forma rápida uma campanha que tem por objetivo alcance ou uma conversão direta para mensagem. Levando-se em consideração que eu consigo integrar tudo. Instagram, Facebook e WhatsApp, que são hoje em dia da Meta. Então, quando eu faço o impulsionamento, eu posso destinar ou para alcance de público, por exemplo, alcançar pessoas numa região X, pessoas de 30 até 60 anos, um exemplo. Tá. De forma bem simples, bem didática ali, eu consigo fazer uma campanha de alcance. E o retorno que ele vai me dar é o quê? O alcance, quantas pessoas eu atingi visualmente naquela área. O objetivo que eu quero alcançar, ele é alcance e apenas alcance, por exemplo, nesse tipo de impulsionamento. Ou eu posso impulsionar dizendo assim: eu quero alcançar pessoas nessa mesma área, nessa mesma idade, só que eu quero que essas pessoas iniciem uma conversa comigo no WhatsApp. Entendeu? Entendi. De forma rápida e prática, é assim que funciona o impulsionamento. Então, você percebe que ele não te dá opções muito detalhadas do que fazer. É simplesmente idade, localização e interesse, por exemplo. Muito simples, né? Interesse, sexo, né? Tipo isso. E uma campanha de tráfego, uma gestão de tráfego, ela atua em objetivos muito mais específicos. Muito mais específicos. Visando não só alcance, visando conversão, visando cadastros, visando alcance também, mas depende muito do objetivo que você quer ter ali dentro daquela campanha. Ou seja, eu consigo, com uma campanha de tráfego,
fazer inúmeras situações para mais específicas. Eu vou tentar ser mais de fácil entendimento aqui. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu preciso alcançar clientes que, para mim, são clientes que têm uma característica em comum. Qual é essa característica, por exemplo? São empresários, né, que atuam no ramo farmacêutico, que têm de 28 a 50 anos, né, na região aqui de Capitão Poço, por exemplo, né, do sexo masculino, um exemplo que eu estou dando também, e eu vou levar esse público, né, para dentro de uma página de cadastro, onde eu vou oferecer o meu sistema, e aí a pessoa vai deixar ali dados para que eu possa entrar em contato com essas pessoas e fazer uma venda. A configuração ela é bem parecida com o impulsionamento, mas percebe que ela ficou mais detalhada? Ela tem um filtro muito maior. Ela tem um filtro muito maior. Então, para fazer essas configurações, uma pessoa que tem usa ali a rede social de forma do dia a dia e tudo mais, ela não consegue fazer essas configurações dentro do gerenciador de anúncios, porque é uma plataforma ali, é uma ferramenta que tem muita informação. Então, eu posso fazer muita coisa lá dentro. Por poder fazer muita coisa, ela é muito complexa. Então, requer um estudo, requer um profissional que entenda o que cada botão, cada informação, cada coisa vai fazer ali dentro daquele anúncio. Entendeu? Entendi. Não é simples como apertar o botão turbinar, escolher a idade, sexo e pronto. Não. É uma coisa muito mais complexa, uma vez que eu também tenho uma modalidade que faz com que isso aconteça. Dentro de gestão de tráfego, por exemplo, eu tenho a opção de fazer campanhas que é por leilão. Então, o que acontece? Eu, na verdade, estou disputando com outras empresas que podem estar fazendo campanhas no mesmo sentido que a minha. Sim. E o que vai fazer eu me diferenciar dessas empresas é o quê? O quão bom está o meu criativo, que é a minha arte, o quão bom está a minha copy, que é o meu texto persuasivo e tudo mais, o quão bom é a minha estratégia de público e quanto eu estou investindo. Então, perceba que eu tenho pelo menos 4 variáveis aqui, que na verdade são muitas outras, que vão definir esse leilão. E no final das contas, quem se sair melhor é que vai ganhar aquele lead, aquele cliente. Então, é um negócio bem mais amplo, né? Então, a gente faz o quê? O que a gente se preocupa numa questão de gestão como essa? Fazer a melhor estratégia para que a gente consiga ter o menor custo e o melhor resultado. De forma assim, mais simples, né? Simplificada. Seria isso. Mas a forma com que eu posso fazer essa campanha, por exemplo, ela é dada por leilão. É a estratégia de leilão. E a gestão de tráfego, ela inicia de basicamente quanto? O investimento? É o mesmo investimento que o impulsionamento. Só que o que acontece? Como eu acabei de falar, que uma das variáveis é justamente a questão do preço, de quanto você investiu. Nesse sentido, o Facebook ele é muito direto. Quanto mais dinheiro você coloca, mais pessoas você alcança. Entendeu? Então, assim, obviamente que eu posso fazer uma gestão que posso ter um resultado ou não, mas geralmente a própria ferramenta, quando você vai colocando os valores que você tem para investir naquela campanha, seja um valor final ou um valor diário, ela já te diz, olha, pode ser que você não tenha resultados com esse valor que você investiu. Sugerimos que você invista mais. E ela até às vezes dá ali mais ou menos o valor que está no leilão para que você possa investir. A grande sacada, o legal é que é assim, porque para quem não faz anúncio, não é muito ligado nisso, mas o bacana é quando tu tens um cliente, por exemplo, no meu caso, de uma situação específica onde ele não tem concorrência. Ou seja, não que ele não tenha concorrência na cidade, tá? Não tem concorrência dentro do tráfego. Legal. Ou seja, ela é a única empresa que está fazendo tráfego ali. Então, ela não disputa com ninguém. Ué, cara, por que eu não estou fazendo tráfego, então? Não sei. Entendeu? Então, assim, depende muito disso. Vamos traficar, cara. Entendeu? Traficar, tem certeza que você vai traficar? Não vai complicar? Ai, é tráfego, não é tráfico. Cuidado para não confundir, né? Você pode complicar tem que ter a gente. cuidado. Né? Mas assim... pode ser que a Federal esteja lá fora esperando nós sair ali. Rapaz, então eu não vou nem sair. Acho que eu vou aqui pela essa porta aqui dos fundos. Acabou de dica que eles vão estar lá te esperando do mesmo jeito também. Caramba, eu já estou até com um ponto, eu acho. É um problema pro Jean, isso aí.
Ainda bem que o Bom, Nonato não veio, né? Talvez ele tava prevendo já, né, cara? Ai. Cara, muito massa. Ó. Bom, foi bem esclarecedor. Eu queria falar, até para a gente já finalizar, que acho que já está chegando no nosso time, aí do LinkedIn. Sim. O LinkedIn é uma rede que ela vem, é aquela rede que ela vem, talvez por eu não olhar tanto para ela, né, assim, mas eu percebo que ela vem ocupando um espaço, ela não para de crescer. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que tu enxerga o LinkedIn? Com que finalidade? Não, o LinkedIn para mim ele é tipo uma rede corporativa. Ela é lançada para negócio, pro trabalho. Ela é mais focado para essa área, né? Mas tu acha que ela te traz o quê, na verdade? Assim, tu acha que são só temáticas ou ela te mostra mais um pouco do que isso? Não, me mostra bem mais que isso, bem mais. Na verdade, assim, hoje no LinkedIn, por exemplo, eu utilizo o LinkedIn na empresa como área para acessar tal. Todas as vagas de emprego que a gente linka lá. Era Então, esse ponto que eu ia chegar. a gente tem esse processo. Lá você consegue encontrar cursos, treinamentos muito bacana, né? Exato. Palestras, assim, ela é muito voltada realmente para a parte corporativa, parte de trabalho. Exatamente. Né? Eu acho que talvez seja exatamente isso que tu colocou. Dentro dela eu consigo encontrar todas essas opções, não só de cursos, como principalmente os profissionais que estão ali dentro, que porventura podem estar procurando, de repente, uma vaga, né? Ou que podem se colocar à disposição de empresas. Então, o perfil profissional, na verdade, é a rede social profissional que a gente tem para tratar diretamente de negócios é o LinkedIn. Não que não possa fazer no Facebook. Só que o Facebook, por exemplo, ele fala muito mais do pessoal do que do profissional, né? A pessoa tem até a opção de colocar ali o que é, o que faz, onde estudou, etc. Mas não é esse o foco. Já o LinkedIn, não. Ele é 100%, o foco dele é 100% na empresa, 100% em negócios, 100% no corporativo, como tu colocou. E acho que essa que é e ela vem crescendo mesmo, de fato, como tu tem colocado, principalmente aqui na nossa região. Eu lembro que quando eu comecei a usar o LinkedIn, faz muito tempo já. Não que eu seja tão velho assim, mas faz muito tempo que eu comecei a usar. E quando eu comecei, da nossa região, eram pouquíssimas pessoas que tinham. Hoje em dia, você entra no LinkedIn, está aí. Ó. 30 anos atrás. É quase isso. Quase isso aí. Vou fazer quase 50 já. E Felipe, não parece. E Felipe, mas no caso, hoje, para a empresa, além da situação que eu coloquei, o LinkedIn, ele é interessante assim, aparecer. Ele tem o mesmo processo do Instagram, do Facebook. Eu tenho procedimentos para impulsionar, eu tenho... Não é esse o foco dele. Não é esse o foco dele, não. Porque o que acontece? O Instagram e o Facebook, o principal foco dele é fazer com que a gente utilize ele como rede social, pessoal. De certa forma, a gente acaba falando muito da gente ali dentro da rede social, o que faz com que eles consigam utilizar a rede social como ferramenta não só para anúncios, como a gente colocou aqui, para a gente fazer anúncios, como também para oferecer produtos, vender também para outras empresas para que possam oferecer. É por isso que, por exemplo, utilizando ali o Big Data e tudo mais, a inteligência artificial, você sempre que procurar alguma coisa, sempre acaba achando ali no Facebook um anúncio, colocou Tende no Google, acha um anúncio no Facebook, e assim, enfim. Então, o foco deles é muito esse. Já o LinkedIn, não é esse o foco dele. Como eu falei, é um foco mesmo profissional. Entendi. Existem estratégias de marketing para dentro do LinkedIn? Com certeza. Entendeu? Mas só que são muito mais voltados para negócios. Né? Negócios, vagas e etc. É essa a essência, digamos assim, da rede. Né? Enquanto a outra está mais focada no dia a dia ali, Então, acaba que é diferente. As estratégias são diferentes. Entendi. Existe alguma mídia surgindo aí no mercado? Alguma outra rede? Surgindo, não. Já surgiu e ela só vem crescendo, né? Que, no caso, é o TikTok. Poxa, esquecendo do TikTok. Olha. O TikTok, ele tem essa opção também de tráfego, de campanhas, né? Então, o que acontece? O TikTok, inclusive, é interessante falar que em menos de 30 segundos de TikTok ele já tem o teu perfil ali
quase completo das tuas atividades, do que tu gosta, de como é mais ou menos o teu eu ali, para que ele possa te oferecer alguma coisa. Cara, A inteligência do eu não estou no TikTok. A inteligência do TikTok, ela é muito rápida mesmo. E assim, fica a dica também para quem quer começar a investir em tráfego. Ainda é barato investir no TikTok. Cara. Porque o que acontece? Como ela lançou há pouco tempo, entre aspas, pouco tempo, ano passado, ela lançou de fato o gerenciador de anúncios para dentro do TikTok. Fazer anúncios no TikTok hoje ainda é muito barato, até mesmo aqui na nossa região, por exemplo, ela não é muito explorada. São poucos profissionais que mexem com o TikTok. Na questão de anúncios e gestão ali de campanhas dentro dele, né? Eu não estou no TikTok. Na verdade, eu nem tenho ele, sabe? O TikTok é assim, cara. Ele é uma ferramenta de mídia rápida, focada em vídeo, né? O brasileiro pegou o TikTok e colocou como rede social de dancinha, de meme, etc. Mas, na verdade, o TikTok ele é uma ferramenta baseada em como é que chama? Tutoriais rápidos. O sentido do TikTok era tutoriais rápidos. Quem copiou quem? O YouTube? Na verdade, é diferente. O que acontece é que, assim como, por exemplo, o Instagram, ele acabou tentando fazer algo parecido com o Snapchat, que lá atrás ele tinha ali a questão dos stories e tudo mais. Veio o TikTok com esse formato de vídeo, né? Bem tudo rápido. E as outras ferramentas se adequaram para que não ficassem para trás. Então, o Instagram ele incluiu ali os Reels, né? Rápidos e tudo mais. E o YouTube colocou os Shorts, que são também no mesmo formato. A verdade é que não é uma questão de quem copiou quem, é a evolução da coisa. O né? YouTube também tem, ele vai ter, hoje ele tem essa situação também, né? São Shorts, são os vídeos rápidos que você vai passando, né? E o YouTube, como mídia, para divulgar, eu acredito que talvez ele seja até um dos mais caros, até mesmo do que o impulsionar algo no... Depende, é porque assim, o que acontece? A gente também não comentou do Google, né? O Google também tem uma plataforma diferente do Facebook, que é focado no visual, em campanhas desse jeito. As campanhas do Google, por exemplo, elas também existem e elas funcionam da seguinte forma: são campanhas voltadas para buscas, palavras-chave. É assim que é feito a estratégia do Google. Entendi. Entendeu? Ele é por palavras-chave. E o YouTube, eu tenho várias formas também de anunciar. Depende, a mídia sempre vai ser ali vídeo, né? Mas eu tenho várias formas de anunciar ali dentro. Eu posso fazer campanhas ali dentro para venda de produtos, para divulgação, para comercial, da mesma forma que eu faço, por exemplo, no Facebook também. Bom, enfim, galera. Aí ficou as dicas. Então hoje a gente deu uma pincelada aí. Você pode ter acesso a diversas mídias com custo zero, tá? Então, para você que não olhou para a sua empresa, não conseguiu enxergar ainda, ou não deu esse valor à questão do marketing digital, você pode iniciar, você pode experimentar, você pode degustar sem nenhum custo. Exatamente. É só energia, né? Você vai ter que colocar nisso aí, né? Como o Felipe desmistificou aqui, não tem complicação, não é complexo, né? Se você não é tão digital, não quer fazer, mas pode buscar aí um filho, um neto, um sobrinho, um colaborador mesmo, né? Que inicie esse processo, né? Então, cria uma maturidade aí dentro. Logo você vai ver que há necessidade de você realmente profissionalizar o segmento. Tá? Eu não consigo enxergar uma empresa sem marketing. Eu não consigo enxergar uma empresa de sucesso sem marketing. A gente puxou muito aqui o nosso episódio de hoje aqui do podcast para o marketing digital, até mesmo por conta de ser o que a gente está fazendo aqui, que com o podcast também é uma ferramenta de marketing digital. Mas a verdade é que, assim, como tu falou em marketing, né? Tu não consegue enxergar uma empresa sem marketing. Existem marketing, que não é só marketing digital, os outros tipos de marketing, que também não pode deixar de ser feito. Então, como o Herbert falou, fica essa dica. Não existe empresa sem marketing, seja digital, seja marketing direto, enfim, tradicional, né? As ferramentas tradicionais de mídia, enfim. Né? Existem várias opções. E a verdade é que você não pode ficar sem uma delas. Né? Procure estar no máximo possível. A verdade é essa.
Tá certo. Bom, gente, quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora, tá? Quero agradecer aí ao Felipe pela aula de marketing. Eu gosto muito de marketing, mas realmente é uma área muito grande, não tem como você conhecer, a gente realmente depende de um profissional da área para prestar essa consultoria para a gente, né? E, mais uma vez, fica a dica aí, tá? Não fique de fora, né? Os meninos falaram uma frase bem legal aqui, acho que até o Nonato, com certeza deve ter copiado de alguém, né? Existem dois tipos de empresa, né? As que estão na internet e as que não estão, né? Então, realmente, essa é a realidade, tá? Então, passa a palavra aí para o Felipe, para ele fazer as considerações finais. Eu peço que vocês que ficaram aqui com a gente até o final, compartilhem esse conteúdo com alguém, faz a diferença aí para aquele seu amigo que está começando agora uma empresa, ou para aquele seu amigo que já tem uma empresa e que tem alguma dúvida. Eu sei que esse conteúdo ele vai fazer a diferença para alguém e vai ajudar bastante aí muitas pessoas que talvez estejam com alguma dúvida ou estejam inseguros de começar um negócio. Então, acho que o objetivo principal da gente aqui é passar essas informações e contribuir com cada um de vocês. E desde já eu agradeço, compartilhe, curta, faz a diferença também com a gente, faz esse canal crescer, que a gente crescendo, vocês crescem também. E obrigado. Um forte abraço, foi.